Então, historiadores, na nossa aula de hoje, nós vamos começar falando então dos hebreus. Os hebreus são um povo nômade que migrou da região da Mesopotâmia e foi então para a região chamada na Bíblia de Canaã, que seria a Palestina de hoje, né? Enfim, esse povo migrou para aquela região, segundo a Bíblia, tendo Abraão, ou melhor, Abrão, era o nome dele, como seu guia ou seu líder. Esse povo então migra para aquela região, provavelmente buscando ali melhores recursos, melhores formas de sobrevivência. Não é apenas Abraão que migrou para aquela região, viu? Na história a gente sabe que muitos hebreus também migraram da região ali do Iraque, né, da Babilônia antiga, né, Ur dos caldeus, enfim. Eles foram migrando daquelas regiões ali, da Mesopotâmia, e foram então para a região de Canaã, uma terra muito melhor para o cultivo de comida e também para pastagem de animais. Hoje, a nossa Palestina não é assim uma terra muito bonita, né? Muito árida, tem regiões ali desérticas, embora também tenha algumas regiões bastante cheias de flores, plantas e árvores, não é tanto também, né? Não é um Brasil da vida, mas ela consegue ali dividir bastante essa questão. Mas naquele período histórico em que Abrão migra para aquela região, a terra era bonita, era boa. Segundo a história bíblica, era uma terra que manava leite e mel. Então, uma terra bastante produtiva. Era uma terra que dava bastante fruto, as pessoas podiam sobreviver muito bem. Bom, sobre a família de Abraão, ele então, migrando da Mesopotâmia para Canaã, ele começa a peregrinar. Ele é um povo nômade, né? Então, ele e sua família começam a peregrinar na região de Canaã. E ele vai também adquirindo muitas terras, ele vai comprando terras à medida que ele vai peregrinando naquela região. Abrão, ele é um personagem bíblico, historicamente falando a gente não tem uma comprovação da existência dele, mas isso também não é tão difícil, afinal de contas, se você pegar o DNA dos povos ali árabes e os povos judeus, israelitas, enfim, você vê que eles são povos irmãos. Então, a figura de Abraão, ela é real. Você pode não ter a certeza histórica de um único Abraão, porque, na verdade, na história se pensa que talvez o Abraão seja um mito, e que ele seja uma junção de vários personagens, uma construção de um estereótipo, né, de um grande patriarca. Mas, como é a crença desse historiador que vos fala, eu acredito na existência realmente de Abraão como uma pessoa histórica. E a sua descendência, né? Nós conhecemos um pouco sobre a sua história, então, na Torá, que são os primeiros livros ali dos judeus, que nós incluímos aí o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e também que são livros da Bíblia cristã. Abraão, ele começa então a peregrinar, tem seus filhos, sua família ali na região de Canaã, e ele também coloca a crença no monoteísmo, na crença de Deus, né? Os grandes povos hoje que creem em Deus são o cristianismo, o islamismo e também o judaísmo. Nós sabemos que esse monoteísmo dos hebreus constituiu a primeira fase da história política deles. É conhecido como o período dos patriarcas. Abrão, seu filho Isaac e seu neto Jacó foram os primeiros grandes patriarcas da história do povo hebreu por muitas gerações. Nós conhecemos, já vimos aqui nas nossas histórias, nossas aulas, que os hebreus, eles, por causa da seca, deixam a terra de Canaã e migram para o Egito. Isso é conhecido como o Êxodo, né? Que nós já estudamos. Segundo a tradição cristã e também judaica, o povo israelita viveu no Egito por um período grande de tempo. Então eles migram novamente, depois do grande êxodo ali com Moisés, para a região de Canaã. Eles reconquistam a terra e retomam aquilo que Abraão havia comprado já alguns séculos antes, né? Na verdade, como eu falei para vocês, Abraão ele compra aquelas terras, muitas daquelas terras, e agora os seus netos, bisnetos, tataranetos, a sua descendência, sai do Egito e busca, através da conquista, tomar de volta o que já era deles. Ao contrário dos demais povos da antiguidade, os hebreus eram monoteístas, ou seja, acreditavam em um único Deus, o qual chamavam de Javé, ou Jeová. Segundo a crença judaica, Deus escolheria determinados membros do grupo para comandar os demais e fazer os planos divinos se cumprirem. Abrão, Isaac e Jacó e também Moisés seriam alguns desses líderes escolhidos.
dentro da história dos hebreus, depois que eles então reconquistam a terra de Canaã, e conquistam um pouco mais, de acordo com alguns povos que vão contra eles colocam líderes que muitas vezes eram líderes regionais, que são os famosos juízes, que é também um dos livros da Bíblia Sagrada. Durante um período em que um juiz era líder em Israel, também havia outros juízes. Às vezes a gente pensa ali que era uma história sucessiva, né? Primeiro tinha um juiz, depois tinha outro juiz. Não é bem assim. Na verdade, muitos juízes viviam ali de forma contemporânea, juntos, no mesmo período histórico. Israel, quando migrou para Canaã, se dividiu em 12 tribos, que também se tornaram então um reino unificado de Israel. Eles passaram então durante o período dos juízes, ali eles eram divididos em tribos, os juízes que governavam e tentavam manter o povo ali na crença em Deus, embora o povo judeu, o povo hebreu, né, não é só judeus, ali tinham várias tribos, né, Benjamim, nós tínhamos ali Simeão, nós tínhamos várias tribos que compunham, né, os levitas, as 12 tribos de Israel, que eram a nação de Israel. Mas eles também brigavam muito com a questão do politeísmo. Apesar de terem a crença em Deus, se você for fazer escavações em Israel, e os arqueólogos veem muito disso, o povo israelita ele não era um povo realmente que adorava a Deus, não era exatamente monoteísta. Era oficialmente monoteísta, mas na prática era muito poligâmico, no sentido assim de acreditar em muitos deuses. A Bíblia fala que quando você crê em Deus, Deus te tem como se fosse um casamento. Então, nesse sentido, eles eram poligâmicos, porque eles não mantinham a monogamia, né? Ali ficavam só com Deus como seu marido, como o povo, mas também acreditavam em vários deuses. Então, Deus diz que eles adulteravam na Bíblia Sagrada. Então, eles eram um povo que adorava a Deus, mas também era um povo que adorava vários deuses. Isso fazia muito parte da história do povo de Israel. Infelizmente, essa era a visão deles. Eles não conseguiam se manter firmes, apesar de acreditarem no Deus de Israel. A ameaça representada por alguns inimigos permaneceu por muito tempo. Apesar de terem conquistado ou reconquistado a terra de Israel, ou a terra de Canaã, né, eles tinham alguns inimigos fortes que sempre historicamente lutavam contra eles. E um desses grandes inimigos eram os filisteus. A ameaça representada por esses, os filisteus, e por outros povos que habitavam a região, pressionou as tribos de Israel a construir um reino unificado. Assim, por mais ou menos volta do ano 1000 a.C., eles implantaram a monarquia, tendo como primeiro rei de Israel o rei Saul, o famoso rei Saul. Depois dele, nós tivemos o rei Davi e também o rei Salomão. Israel unificada teve esses 3 reis apenas. Quando Salomão morre, o reino de Judá e os levitas e o povo de Benjamim, que era uma das tribos, que permanecem ali na casa de Davi. As demais tribos de Israel escolhem um outro rei chamado Jeroboão I. Então, assim, o povo de Israel mesmo, como monarquia, como nação, teve apenas 3 reis, sendo eles Saul, Davi e nós temos também Salomão. O governo de Salomão, filho de Davi, marcou o apogeu da monarquia. Salomão fortaleceu o poder, criou uma administração organizada e eficiente, e também promoveu a expansão do comércio com outros povos do Oriente, e construiu palácios e também o famoso Templo de Jerusalém, que era um templo do povo de Deus. Bom, amigos, a nossa aula está ficando um pouco longa, mas vamos continuar aí. Espero que você se mantenha para a gente continuar aqui na nossa aula sobre o povo hebreu e também sobre os fenícios. Vamos lá, então? Para sustentar a política de grandes construções e o luxo da corte, Salomão instituiu impostos opressivos e criou um corpo de funcionários encarregados da fiscalização e da cobrança de tributos. O rei Salomão, em toda a sua grandeza e sabedoria, acabou exagerando. Na verdade, ele impôs ao povo de Israel impostos muito grandes. A gente sabe que impostos nunca agradam o povo. E as pessoas começaram a ficar revoltadas. Quando ele morreu, então existe essa cisma, essa divisão do povo de Israel. Eles se dividem em 2 povos. O povo cansado de pagar tributos escolhe um rei, e aqueles que eram fiéis a Davi, então escolhem um outro rei. Israel agora vira 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, tendo Jerusalém como a capital então do reino de Judá e Samaria como a capital do reino de Israel. Crises frequentes enfraqueceram os 2 reinos, que ficaram sujeitos a invasões dos assírios, dos egípcios e também dos babilônicos.
mais ou menos no ano de 721 a.C., os assírios conquistaram o reino de Israel. Então, o reino de Israel, que era muito politeísta, muito demais, eles realmente não conseguiam manter o monoteísmo. Eles eram politeístas mesmo. Acabou para eles a crença em Deus, apesar de terem tido muitos profetas que conversavam com eles e falavam sobre Jesus, sobre Deus, né, para eles. Infelizmente, eles não quiseram ouvir e acabaram deixando de existir como nação em mais ou menos 721 a.C., pelas invasões do famoso povo assírio, o Império Assírio, agora conquista a terra de Israel. Os assírios também tentam conquistar o reino de Judá, mas eles fracassam. E a Bíblia diz que porque o povo de Israel, ou melhor, o povo de Judá, foi fiel, pelo menos naquele período, ao Deus de Israel. Mas, em 586 a.C., o famoso rei Nabucodonosor, ele então vai até o reino de Judá e ele faz o seguinte: ele vai com seu exército, fica na região da Fenícia, onde ele é alimentado, ele tem todos os suprimentos, né, dos seus soldados, eles descansam, e então ele vai para a terra de Judá, o reino do sul, e então conquista, porque mais uma vez a Bíblia fala que os judeus eles deixaram de crer em Deus, eles deixavam mais uma vez o monoteísmo para o politeísmo. Então a crença de Deus ficou de lado e eles perderam essa proteção especial. Perdendo essa proteção especial, Nabucodonosor então vai lá e faz um estrago no povo de Israel, levando eles para o cativeiro de Babilônia. Os fenícios entram agora na nossa história, né? Eles deram apoio ao rei Nabucodonosor e ainda zombaram do povo judeu, que estava sendo levado então cativo da região de Babilônia. Durante esse período, o povo hebreu permanece por cerca de 70 anos como cativo em Babilônia. Infelizmente, eles tiveram que pagar esse preço pela deslealdade, segundo a Bíblia, ao Deus de Israel. No final, nós temos então a volta do povo hebreu para a região de Israel, e quando eles voltam de Babilônia, depois dos 70 anos de cativeiro, libertos pelo rei Ciro, e também tiveram muitos problemas aí nesse percalço, mas a gente não vai falar nisso agora, eles voltam para a terra de Israel, reconquistam a sua região. Algumas tribos de Israel voltam também a fazer parte ali da terra de Judá, e eles se tornam então os judeus, que nós conhecemos, o povo judeu. O povo de Israel agora, todos ali, independente da tribo, era chamado de povo judeu. Eles passam por algum período de dificuldade, tentam reconquistar a sua terra, e passam alguns reinos poderosos naquela região, até que no ano 70 depois de Cristo, eles são expulsos mais uma vez de sua terra pelos romanos. Alguns permanecem, muito poucos, mas permanecem. O resto do povo, então, se espalha pelo mundo, até que no final da Segunda Guerra Mundial, agora no século XX, o povo judeu, israelita, volta para aquela região, e aí começa a grande controvérsia, o grande problema que nós temos até hoje, que são as guerras com o povo palestino. No final do século XX, o movimento sionista, ou nacionalismo judaico, isso que é sionismo, nacionalismo judaico, passou a defender o retorno dos judeus para a região de seus ancestrais. No entanto, durante quase 2000 anos em que os judeus estiveram dispersos pelo mundo, vários povos estabeleceram-se na Palestina, principalmente árabes e muçulmanos. A partir de 1948, com a criação do Estado de Israel, os fluxos migratórios de judeus para a região da Palestina se intensificou, acirrando as disputas entre israelitas e árabes palestinos no território, dando origem a uma guerra que se estende até os nossos dias. Nós passamos por isso agora, né? Essas revoluções ali, esses atentados que aconteceram agora na terra de Israel, né? E isso foi então esse nosso resumo sobre a terra de Israel. E falando sobre os fenícios, bom, os fenícios foram os grandes navegadores do mundo antigo, são os primeiros grandes navegadores. Eles conquistaram os mares. Os egípcios usavam os portos dos fenícios para transportar, por exemplo, o papiro, que era a grande mercadoria dos egípcios, né? Então, os fenícios, eles conquistaram o mundo, colocaram várias colônias em várias regiões ali no mundo inteiro. No final, essas colônias fenícias acabaram sendo conquistadas por outros povos, mas eles fizeram muito, tiveram muita influência nas nações. Eles eram artesãos hábeis, empregavam metais, madeira, também trabalhavam com marfim, trabalhavam com armas, joias, cerâmicas, objetos de vidro transparente, que era impressionante naquela época, e também colorido.
Os fenícios também fabricavam tecidos muito famosos na antiguidade, tingidos com a cor vermelha ou púrpura, né? O produto era obtido de um molusco comum no litoral ali da Fenícia. Os fenícios importavam tecidos, vestimentas e tapetes. Era um povo muito rico. Trabalhavam muito com essa questão dos mares, né? Eles trabalhavam com prata, ferro, estanho, chumbo e chegaram também até as Ilhas Britânicas, a costa do Mar do Norte, e também colocaram ali algumas colônias próximos a Roma, né? Cartago, foi uma grande colônia ali dos fenícios. Inicialmente eles eram mercadores que praticavam o escambo, ou seja, trocavam mercadorias sem o uso por eles por dinheiro, que no caso deles eram metais preciosos, não eram moedas ainda, né, que não existiam. É muito interessante colocar que os fenícios eles ajudaram o povo de Israel, na época do rei Salomão, na construção do Templo de Jerusalém. Muito importante dizer que o templo basicamente foi construído com material fenício, né? Eles tinham as cidades-estados, como eu comentei com vocês. Eles, vamos lá, eles acreditavam em muitos deuses, principalmente Baal, que era a representação do deus Sol para eles, mas eles também acreditavam e misturavam sua crença com alguns deuses ali, né? Dos gregos, por exemplo, e de povos que habitavam a região. O povo de Israel, como eu falei para vocês, era muito politeísta, né? Eles deixavam a crença em Deus por outros deuses. E o principal deus que o povo hebreu cultuava, né, era o deus dos fenícios, inclusive, que era Baal. Inclusive, um dos reis de Israel se casou com uma fenícia, a famosa rainha Jezabel. Ela era uma fenícia. E ela instituiu muito da crença, do culto desses deuses, ou desse deus também, ali entre o povo de Israel. Cada cidade fenícia era governada por um monarca, por isso o povo fenício não era um império fenício ou um reino só. Era um povo fenício, mas com vários reinos ou cidades-estados, assim, muito parecido com os gregos que tinham suas cidades-estados. E eles, os fenícios, foram os criadores do famoso alfabeto. Isso mesmo. A escrita desenvolvida pelos fenícios originou o alfabeto, que é a decomposição de palavras em sons, cada um deles representando por um signo ou letra. O alfabeto fenício tinha 22 signos, que representavam as consoantes. As vogais, como em outras línguas semíticas, não eram representadas. E os gregos então adotaram o alfabeto fenício e lhes acrescentaram as vogais, que mais tarde foi adaptado pelos romanos e se chegando para o alfabeto latino e o alfabeto que nós temos hoje. Hoje em dia, os povos que habitam aquela região são o povo israelita, e os descendentes dos fenícios, que também foram conquistados durante o tempo ali naquela região por Nabucodonosor, e depois por outros povos e finalmente por árabes, se tornaram então os libaneses. Vou falar para vocês um comentáriozinho sobre a atual guerra entre Israel e o Líbano. O que aconteceu foi ali depois da Segunda Guerra Mundial, quando Israel se estabeleceu naquela região, que houve brigas com os palestinos que habitavam ali, né? Como os palestinos não aceitaram que Israel vivesse ali, brigaram pela terra, muitos palestinos migraram para o Líbano, conquistaram mesmo regiões do Líbano, na cara dura, e criaram milícias armadas no Líbano. Os libaneses tiveram que deixar ali um pouco da sua terra para os palestinos, que começaram a atacar o tempo todo Israel. Israel se defendeu usando seu armamento e conquistando algumas regiões ali, o que fez com que os libaneses começassem a pegar raiva dos israelitas. Acontece que nisso tudo aparece o Hezbollah. O Hezbollah, que é esse grupo terrorista mesmo, não é só para a libertação do Líbano, eles são terroristas mesmo, apoiados pelo Irã. Eles atacam Israel acaba deixando aquela região. Estou simplificando bastante a história, tá? É só para a gente entender um pouquinho do conflito atual. E então Israel abandona aquela região e vai cuidar da sua vida. Só que os palestinos, que criaram ali vários locais onde eles habitam até hoje ali, junto com os libaneses, eles criaram a ideia de que Israel quer dominar e conquistar as regiões do Líbano, mas isso não é verdade. Israel apenas se defendeu dos ataques dos palestinos. A história do Líbano é bem complicada, porque durante aquele período ali da Segunda Guerra Mundial, quando Israel vai, então, finalmente para a região que era dos palestinos, o Líbano acabou sendo uma província da França, que acabou cuidando daquela região. Então eles
conseguiram ser libertados dos franceses, se tornaram um povo independente, mas ao mesmo tempo dividido em várias facções. Haviam cristãos, haviam árabes, e o Líbano ele passa por muitas dificuldades assim, eles não têm assim uma unificação. E hoje o próprio Hezbollah, que são terroristas, tem mais poder que o próprio governo do Líbano, para vocês terem uma ideia. Bom, amigos, nossa aula foi a maior de todas, com 20 minutos de aula. Espero que você tenha gostado, tenha ficado até aqui. Não esquece de dar aquele like, curtir o nosso canal. Eu sei que eu simplifiquei bastante para a gente poder entender e falar um pouquinho sobre esses dois povos. E semana que vem, na nossa próxima aula, nós vamos falar justamente do Irã, que dá esse poder militar ali tanto para os palestinos quanto para os libaneses, ou melhor, para o Hezbollah. Só que o antigo nome do Irã era Pérsia, isso mesmo, o famoso Império Persa, o grande reino das nações antigas. E na semana que vem falaremos sobre isso na nossa aula 8. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esquece mais uma vez de curtir, dar aquele like e também compartilhar, fala no nosso canal para outras pessoas, para a gente poder crescer aqui no YouTube nessa plataforma. Então até isso, até lá, historiadores, até a próxima.